Bom dia! Bom dia, meninas! Tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Tudo certo aí? Deixa eu começar a rezar. Bom dia, Dai. Bom dia, Regiane. Estão ouvindo, Josi? Beleza, então a gente vai começar a nossa oração, dar continuidade às coisas que Deus está nos falando, né? As coisas que Ele tem nos orientado no nosso comportamento. Vocês estão conseguindo levar as coisas para oração, gurias? É muito importante que a gente consiga levar tudo isso, né? Pelo menos mais um momento para nossa oração, anotar essas coisas que a gente vai sentindo, que Deus está falando com a gente, que Deus está orientando o nosso comportamento, né? Anotar lá no nosso diário espiritual, para a gente não esquecer, né? Para a gente não deixar passar, para não deixar a semente ser roubada, né? Porque assim, a gente vive num tempo de tanta distração, de tanto entretenimento, né? Tanta notícia, tanta coisa ao nosso redor, né? O tempo todo que algumas coisas se perdem, né? A gente vai perdendo, né? A gente perde as coisas. Então, precisa anotar, né? Precisa anotar, voltar lá, dar uma lidinha de novo, ver o que foi que Deus falou comigo, o que tocou meu coração, né? A Gislaine falou, né? Oração e ação, exatamente isso. Exatamente isso, oração e ação. Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos à Virgem Maria que rogue por nós durante esse tempo de oração, que a Virgem Maria esteja atenta às nossas necessidades, assim como São José, atentos às necessidades das nossas famílias e roguem por nós. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada porque nós estamos vivas. Obrigada por mais um dia para viver, para lutar, para trabalhar, para amar, para se entregar. Mais um dia para viver de fé, de amor. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia para a gente lutar, para a gente rezar. Obrigada, Senhor. Nós somos gratas pelo dom da nossa vida. Nós somos gratas, Senhor, por tudo que nos trouxe até aqui na nossa história. Em tudo que nós já vivemos, Senhor, em todas as nossas lutas, em todas as alegrias, em todas as conquistas, em tudo, Senhor, nós te damos graças. Bendito seja o teu nome santo, para sempre, Senhor. Nós somos gratas por tudo aquilo que nós temos vivido, Senhor, por toda a orientação, por todos os puxões de orelhas, Senhor, obrigada. Por todas as revelações, obrigada, Senhor. Nós somos gratas, nós queremos andar na tua presença, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que nós estamos vivendo. Mesmo nas nossas lutas, nas nossas dores, Senhor, o teu Espírito tem nos consolado. A tua presença, Senhor, o teu olhar, a tua orientação é consolo para o nosso coração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por toda a força que vem do teu Espírito Santo, que nos mantém de pé, que nos mantém firmes. Obrigada, Senhor. Nós somos gratas, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, nessa manhã que teu preciosíssimo sangue cubra toda a nossa vida. Que a proteção do teu sangue, Senhor, se estenda sobre os nossos lares, as nossas famílias, sobre os nossos locais de trabalho, instrumentos de trabalho, sobre todos os meios de transporte que nós e nossos familiares vamos usar no dia de hoje, todos os automóveis. Nós colocamos tudo agora debaixo do teu preciosíssimo sangue, Senhor, e te pedimos a proteção do teu sangue. Pedimos também, Senhor, o teu sangue precioso sobre todos os nossos relacionamentos, todas as nossas relações familiares, as nossas relações de trabalho, as relações dos nossos filhos, do nosso marido. Nós colocamos tudo agora debaixo do teu preciosíssimo sangue, Senhor.
E clamamos, Senhor, que o teu sangue seja para nós proteção, salvação, libertação. Colocamos debaixo do teu sangue todos os enfermos, todos aqueles que estão enfermos fisicamente, psiquicamente, Senhor. Pedimos, lava-os com teu sangue, Senhor. Cura-os com teu sangue, Senhor. Toca com a tua mão chagada agora, Senhor, em todos os enfermos, em todas as nossas enfermidades, e naquele, Senhor, que nós amamos, que nós temos orado, Senhor. Seja qual for a enfermidade, Senhor, for na mente, no corpo, Senhor, nós clamamos agora, vem curar, Senhor. Cura dos vícios, liberta dos vícios, Senhor, da depressão, da ansiedade, do pânico. Vem em socorro, Senhor, dos teus filhos e filhas. Olha para cada um, Senhor, para as suas necessidades mais íntimas e pessoais, Senhor. E agora com a tua mão chagada, Senhor, vai tocando nas dores, nas enfermidades físicas, Senhor. E vem trazendo alívio, Senhor, a cura. Dá a graça, Senhor, da construção de um caminho de cura para muitas pessoas hoje. Abre as portas, Senhor. Portas para consultas médicas, para acerto de medicação, para cirurgia, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, vai abrindo as portas. Pela tua misericórdia nós te pedimos. Socorre os enfermos, Senhor. Traz, Senhor, a tua graça. Visita-nos, Senhor, com a tua graça. Nós te pedimos, Senhor, visita-nos agora com a tua graça, com o teu Espírito Santo. Visita os nossos corações, Senhor, dissipando toda a treva, Senhor, onde houver treva, de desânimo, de angústia, de tristeza, Senhor, de depressão, de medo, toda a treva, dissipa toda a escuridão, Senhor, que o teu Espírito Santo traga de novo a alegria, o ânimo, o desejo de viver. Vai iluminando, Senhor, a nossa alma. Nós colocamos aqui, Senhor, todas as pessoas que sofrem com depressão, todas as pessoas que nós amamos que sofrem com depressão. E nós te pedimos, Senhor, vem em socorro agora. Visita agora com o teu Espírito Santo, Senhor, e vai dissipando toda a dor, toda a doença, Senhor. Vai dissipando, Senhor, vem trazendo a cura, a restauração. Seja a motivação que for, Senhor, nós te pedimos que tu venhas curar, Senhor. Que tu venha tocar com a tua mão chagada, que tu venha trazer a graça do teu Espírito Santo. Visita-nos com a cura, Senhor. Visita-nos, Senhor. Dissipa toda tristeza, Senhor, todo desânimo, toda desesperança, Senhor, que se instalou no coração de tantas mulheres. Todo olhar negativo sobre a vida, Senhor. Toda dor interior de traição, toda dor interior, Senhor, de todo desespero. Tantas mulheres que estão rezando agora, que estão com o coração em desespero. Vem em socorro, Senhor, de cada pessoa que vai rezar essa live, Jesus. Vem em socorro, no dia, na hora, Senhor. Vem em socorro, vem em nosso socorro agora, Senhor, vem em nosso auxílio, nós te pedimos, Senhor, dissipa todo o medo, toda a tristeza, Senhor, todo o desânimo, toda a apatia, dissipa toda a treva, Senhor, tu és a luz do mundo, Senhor, e quem te segue, Senhor, não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Nós te seguimos, Senhor, e te pedimos, brilha sobre nós a tua luz nessa manhã. Brilha sobre a nossa casa, Senhor, no coração, na mente dos nossos, Senhor. Dissipa toda a treva, toda a confusão, Senhor, na cabeça, nas emoções, nos pensamentos, Senhor, na mentalidade das nossas crianças, adolescentes e jovens, Senhor. Nós trazemos, nós descemos diante de Ti na Tua presença, Senhor. Toda criança, adolescente, jovem que está paralisado, Senhor, emocionalmente, psiquicamente. Seja, Senhor, a origem que for que está paralisando, Senhor, seja a raiz que for, Senhor, nós te pedimos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, toca nessas raízes, Senhor, toca nesses lugares, Senhor, e traz a cura,
Senhor, traz a cura, traz a libertação. Traz a libertação, Senhor, para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Tudo aquilo, Senhor, que está os prendendo nos vícios, Senhor, no desinteresse pela vida, na confusão, Senhor, da própria sexualidade, nas angústias, na depressão. Nós clamamos, Senhor, vem em socorro das nossas crianças, dos nossos jovens, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor, agora cada um deles, Senhor. Minhas irmãs, vamos rezar por isso. Talvez você tenha filhos, sobrinhos, netos, afilhados. Talvez você não tenha, mas você sabe de algum adolescente que está nessa circunstância que eu estou falando. Alguma criança, toda agitação, todos os medos, angústias, paralisia diante da vida, o desinteresse pela vida. Vai trazendo, vai dizendo o nome de cada uma. Nós descemos na tua presença, Senhor, os jovens presos nos vícios, Senhor, de jogos, de pornografia, de drogas, Senhor, de álcool. Nós colocamos tudo diante de ti, Senhor, cada um deles, e te pedimos cura-os, Senhor, liberta-os. Vem auxílio, Senhor, vem auxílio, Senhor. Não permita mais, Senhor, que as nossas casas, que as nossas famílias sejam saqueadas, Senhor. Que a pureza das nossas crianças seja saqueada, Senhor. Venha em socorro, Senhor. Aos pais e mães, Senhor, dá sabedoria. Nos dá inteligência, discernimento de como educar, de como orar, de como conduzir na fé, de como trazer, Senhor, a educação moral. Nós clamamos, Senhor, conduz-nos também como mães para a educação dos nossos filhos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Venha em nosso socorro, Senhor. Nós te pedimos que tu venha brilhar, Senhor, a luz da vida na mente, no coração dos nossos filhos, filhas, sobrinhos, afilhados, netos. Nós clamamos, Senhor, pelo poder do teu nome. Dissipa toda treva, Senhor, desata toda prisão. Nos mostra, Senhor, como orar, como nos posicionar em oração, Senhor, pelos nossos. Protege-os dos perigos, protege-os e livra-os das más amizades, Senhor, dos maus caminhos, das más escolhas. Nós te pedimos, Senhor, envia mais anjos, Senhor, além do anjo da guarda, Senhor, nós te pedimos mais anjos para cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens. Nós clamamos o teu socorro, Senhor, nós clamamos o teu socorro. Nada é muito difícil para ti, Senhor, nenhum caso é impossível. Nós não conseguimos, Senhor, sozinhas, mas tu pode, Senhor, tu pode. Aquilo que como mães nós temos que fazer, nós também te pedimos, Senhor, nos orienta. Nós pedimos, Senhor, toda a tua graça, todo o teu socorro, o teu favor sobre as nossas crianças, adolescentes e jovens. Nós nos colocamos na brecha em intercessão agora e pedimos que tu volte o teu olhar para eles, Senhor, e os cure, os liberte, os salve, Senhor. Não permita mais, Senhor, que a fé seja roubada, saqueada, que a sexualidade, Senhor, seja desfigurada. Nós clamamos o teu socorro, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria e de São José, e nós cremos, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu escuta a nossa oração e que nós veremos, Senhor, os frutos dessa oração. Amém. Amém, minha irmã. Sabe, gurias, a gente precisa rezar muito por isso. Pelas crianças, pelos nossos adolescentes, pela nossa juventude. Aquilo que antes começava mais tarde, hoje começa muito cedo. Né? Esses dias eu estava conversando com uma prima minha sobre isso, né? Que as coisas que a gente via, sei lá, com 15, 16 anos na nossa época, né?
de juventude, de adolescente. Adolescência eles estão vendo aos 10 hoje, né? As decisões, as más escolhas, às vezes, que a gente tomava lá com 14, com 15, com 16, né? Eles estão tomando lá bem antes, com 10, com 11, né? No desinteresse pela vida, né? O desinteresse pela realidade. A questão do digital é tão forte, né? É uma geração criada de uma maneira muito diferente. Então, o desinteresse pela vida real, o desinteresse pela convivência, né? Por conversar, por estar, às vezes, em família, tudo tá muito diferente para nós. E como foi muito rápido, gente, de uma geração para outra, a gente se sente muito perdida, né? A gente olha para as coisas e pensa assim, meu Deus, como é que mudou tanto? Como é que passou da minha geração para a geração dos meus filhos num salto de mudança comportamental, né? Tá muito diferente, né? E existe uma permissividade social muito maior do que quando era no nosso tempo, né? Ainda no nosso tempo de juventude, a gente ainda tinha vergonha dos pais, né? Em questões, às vezes, de sexualidade, de moralidade. Meu Deus, a gente sabia o que era certo e errado. A gente sabia o que era imoralidade. Se a gente quisesse fazer alguma coisa, a gente ia esconder. Não era assim? Era assim, né? A gente, quando ia fazer uma coisa, sabia que estava fazendo errado e ia fazer escondido do pai e da mãe. Hoje em dia, é muito difícil esconder. Não só, né? Eles não têm vergonha de fazer as coisas erradas, como eles expõem na internet para todo mundo ver. Como tudo vira piada, não tem mais, né? O certo, o errado, a moralidade, né? Tudo é permitido, né? E existe toda uma educação, né? Existe um método, né, gurias? Tem um método para tudo isso. Tudo isso não é feito ao acaso, não é ao acaso. Tudo tem método, né? É tudo muito bem planejado. E todo esse planejamento, né, que foi feito, a gente vê assim em todas as mídias sociais, né, na nossa cultura como um todo, foi tomando espaço. E quando tu te opõe a algum estilo de vida hoje em dia, né, tu pode ser assim, não a um estilo de vida apenas, mas assim, tem muita coisa que é dita hoje, né, que é afirmada, por exemplo, como ciência, que é afirmada e confirmada, né, por muitas pessoas que dizem ter autoridades ou são especialistas, né, vão para a televisão, vão para as redes sociais afirmar como verdade, né, coisas que não são verdade. E se você se opor, você é um preconceituoso criminoso, né? Você não pode falar muita coisa, porque dependendo do que você fala, né, você vai ser linchado virtualmente, né? E você vai ser taxado de preconceituoso. Simplesmente por fazer opções morais, éticas, religiosas, escolher a forma como você vai educar os seus filhos. Você tem que fazer as coisas, às vezes, assim, cuidando da forma como você vai falar, né? Cuidando com quem que você conhece, com quem você conversa, porque às vezes simplesmente as tuas escolhas, né? Sem você querer impor para ninguém, sem você ofender ninguém, mas simplesmente por você ter convicção de certo e errado, né? Você pode ser taxado como preconceituoso, você pode ser taxado como um criminoso, como uma criminosa, por você dizer que a sua filha menina nasceu menina e é uma menina porque ela tem uma vagina, ou que o seu filho, ele é um menino porque ele nasceu com pênis e testículos. O óbvio hoje, dizer o óbvio, criar um menino como menino, criar uma menina como menina, pode ser taxado como preconceito. Você é uma mãe preconceituosa. Deixe o seu filho escolher o que ele será. Isso não existe. Isso não existe. E essa confusão, né, de gênero, de escolher gênero, de mudar pronome, em nome de uma aceitação, de amor, né? Não, é por respeito, é por amor, é por empatia. Não é por nada disso não, meu bem. Não é por
nada disso não, seja boba não. Gurias, quando eu falo essas coisas, e eu falo bem por cima, porque eu acredito que vocês estão atentas. Eu acredito que quem me segue aqui já é cristã católica, né? Eu sei que tem algumas seguidoras evangélicas, né? E as evangélicas também estão bem atentas a isso, né? Eu não estou falando aqui o meu público, eu não procuro aqui convencer ninguém. Eu acredito que quem está chegando aqui já está convencido da verdade, certo? Eu trago algumas coisas para o nosso comportamento, ensino sobre oração, ensino sobre comportamento, mas tem coisas que eu falo aqui que para mim já está resolvido, né? Eu só tô lembrando vocês a respeito disso. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, não, Jéssica, eu quero que tu dê assim uma aula pra gente sobre feminismo. Eu quero que tu dê uma aula pra gente sobre ideologia de gênero. Tudo bem. O que eu quero te dizer é que eu não falo essas coisas apoiada em achismos. Eu estudo, gurias. Eu estudo pra falar pra vocês, eu estudo pra saber. Eu estudo há bastante tempo, eu estudo há anos. Esse monte de livro que tá aqui atrás não tá para enfeitar e para ficar fazendo cenário, não, eu estudo. Eu ralo, eu pago curso, eu invisto em conhecimento, porque eu não venho para cá para falar abobrinha. Quando eu tô falando o que eu tô falando aqui, eu sei o que eu tô dizendo. Quando eu falo contra o feminismo, é porque eu estudei esta porcaria desta ideologia política, desse movimento político. Feminismo é um movimento político. Eu sei o que eu tô falando, eu não tô aqui de brincadeira com vocês. Por isso que tem método, que eu digo que tem método, tem método. E eu acredito que vocês, minhas seguidoras, na grande maioria, as mulheres que vêm rezar comigo, sabem do que eu estou falando. Se não sabem do que eu estou falando, me perguntem. Eu vou dizer para vocês o caminho que tem que tomar, porque hoje em dia a gente também tem que estudar. Mas a gente também tem que saber o caminho que a gente está estudando, quem que a gente está lendo. Feminismo eu li na fonte. Eu não li só quem fala contra. Eu aprendi de quem fala a favor. Eu estudei com quem fala a favor, com quem defende. Eu não fiquei de um lado só. Eu sei do que eu tô falando. Ideologia de gênero, a mesma coisa. Eu não fui buscar só do lado do contra. Eu fui lá na fonte de quem é a favor. Eu estudei anos com gente de quem era a favor. Eu tive aula com quem falava a favor. Com quem comprovava o que falava. Então, minhas amadas, eu não sou uma ignorante sobre o que eu falo. Eu não sou uma doida católica, cristã. Como é que fala? Beata. Como é que é aquele termo que as pessoas são... Ai, tem um termo para chamar. Fanática. Eu não sou uma fanática religiosa ignorante que vem aqui cuspir um monte de bobagem para vocês. Não. Eu sou uma mulher bem informada. Que estudo. Que me esforço para saber do que eu tô falando. Dito isso, tá? Dito isso, hoje eu acho muito difícil que a gente não seja bem informada. A gente tem que saber, a gente tem que ter conhecimento para formar os filhos hoje. Carola, isso aí, Letícia. Eu não sou idiota, gurias, e nenhuma de vocês é. A gente tem que estudar, tem que procurar boas fontes, bons livros, comparar as ideias, comprar curso, fazer formação. Jéssica, eu não tenho tempo, vocês acham que eu tenho? Mas a gente dá um jeito. Mas olha só, eu venho aqui justamente para facilitar muitas coisas para vocês, para facilitar alguns caminhos. O que eu quero dizer, e não quero mais me distrair a respeito disso, é que nós temos que estar atentas à realidade que a gente está inserida e o quanto essa realidade ao redor dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças influencia o comportamento deles. E como sentinelas atentas, a gente reza, a gente clama a Deus, a gente pede para afastar má amizade, a gente proíbe de ver certas pessoas. Eu lembro que eu passei muito tempo da minha vida, a minha mãe super selecionava as minhas amizades. Nossa, minha mãe era uma brabona. Quem vê a Dona Gorete toda doce, toda no batom e no salto alto, nem imagina que aquela doçurinha ali, minha filha, era uma mãe, meu Deus. Desde a infância selecionava com quem, onde ia, quanto tempo ficava, na casa de quem que ia. Dormir fora de casa, meu Deus, bem capaz.
bem capaz. Era na casa de umas 2, 3 tias que eu podia dormir. Casa de amiga. Meu Deus do céu, nunca dormi. Eu acho que eu dormi uma vez ou 2 vezes na casa de uma amiga minha, evangélica, queridona, Keila, que a gente se reencontrou agora esses dias aqui pelo Instagram, que era de família evangélica, de igreja, assim, sabe? De família de valores. Eu acho que eu dormi 1 ou 2 vezes quando eu tinha 14 para 15 anos. A minha mãe não deixava. E eu super agradeço. Eu sei que eu fui preservada de fazer um monte de porcaria, porque a minha mãe confiava desconfiando de mim. E em filho é assim, a gente confia desconfiando. A gente diz que confia, mas no fundo a gente não confia. Aí tem que estar sempre atenta, sempre ligada no comportamento dos filhos, né? Já falei isso aqui outras vezes. Mas a gente tem que estar muito atenta hoje em dia, né? Porque, infelizmente, pela formação, pela cultura, por tudo mais, né? A gente também foi criada, né? Com a televisão ligada dentro de casa, consumindo um monte de conteúdo, né? Extremamente imoral, né? Isso já foi deformando a nossa mentalidade a respeito da sexualidade, das relações. A gente paga um preço por isso hoje. Eu e você, quando a gente vai olhar para Vasti, para Esther, a gente vai olhar para a mulher virtuosa, a gente já tá com a nossa mente, o nosso comportamento pelo que foi formado há décadas de novela, de Faustão, de sei lá o que, essas porcarias de El Chan, de tiazinha. Tudo isso a gente viu, de show da Xuxa. Tudo isso foi aqui, ó, foi entrando e foi formando muito do que a gente pensa que é ser mulher, que a gente pensa que é ser homem, que a gente pensa que é ser um relacionamento. Mosquito, do que é ser uma família. Tudo isso foi nos formando. E a gente paga o pato hoje, com muita coisa que a gente para e pensa, cara, isso aqui eu vivi a vida. Porque tem uma certa influência sobre o nosso comportamento. Não determina, mas tem uma influência. A cultura, ela tem uma influência no nosso comportamento. E aquilo que a gente está recebendo da cultura, da sociedade, né? Toda a convivência social, pelos nossos sentidos, vai ter uma consequência na nossa formação, na formação do nosso imaginário, daquilo que a gente pensa que é ser homem, que é ser mulher. Agora imagina para essa geração, que é uma bagunça. Gurias, pelo menos a gente sabia o básico antigamente. Pelo menos não se pervertia o básico. Hoje não tem mais isso. Tá tudo desordenado. E dessa maneira a gente nunca viu tanta criança, adolescente, jovem com sérios problemas e doenças psíquicas, emocionais. É ou não é verdade? Olha o número de suicídio nessa faixa etária. De depressão, de ansiedade. Gente, é muito grave o que a gente vive hoje. Como sentinela, a gente tem que estar muito atenta quando o filho é nosso. Quando o filho é dos outros, a gente só reza. A gente reza. E se alguém nos pedir opinião, a gente dá. Se não pedir opinião, também não dá. Vou falar aqui pras vó, né? Pras sogras, pras mães aí, pras vós. Não dá pitaco na educação dos netos. Reza. Fala só se você for chamada, consultada, se você perguntarem a sua opinião. Senão você não dá a sua opinião. Ah, é porque eu tenho meus afilhados, eu sou tia. Não dá opinião se não te pedir opinião. Ah, mas é que... Não, você vai rezar e se você sentir que tem que falar, você vai dizer assim, Senhor, se for para eu falar, proporciona um momento e que a minha irmã, que a minha cunhada, que a minha comadre, que a minha amiga me peça ajuda para que eu possa falar. Senão, Senhor, vai com teu Espírito Santo e convence, mostra a verdade. Não pode ser, sabe, gurias? Essas chatas que ficam dando pitaco na educação do filho dos outros. Porque ninguém gosta que deem pitaco na educação dos nossos filhos, é uma verdade. Então, assim, nada de ser esse tipo de mulher chata. A gente é sentinela. Nos filhos da gente, a gente age. Os filhos da gente, a gente age. Além da oração, precisa ter ação, né? E buscar conhecimento. Hoje tá muito fácil. Hoje tá muito fácil da gente buscar o conhecimento. Tem gente muito boa trazendo conteúdo gratuito na internet, ensinando técnica, mostrando a verdade, revelando a verdade. E tem muita coisa boa, muita coisa boa. Bora lá então, vamos lá para dar uma olhadinha em Esther. Só mais um pedacinho hoje, porque agora eu já falei tudo isso, né? Sabe como é que eu gosto de rezar?
Agora eu inventei um caderno de oração diferente. Então, vou mostrar pra vocês. Eu comprei assim, ó, eu tô usando um fichário, ó. Tá vendo um fichário? Com essas divisóriazinhas, ó. Sabe? E aí, cada divisória dessa é uma coisa que eu rezo. Então, tem um pedaço que é a minha parte. Eu, né, espiritual ali. Eu e Deus, o meu diário espiritual. Aí, outra daquelas divisórias é tudo que eu rezo pelo meu marido. Quando eu rezo pelo meu marido, quando eu peço, o Senhor me dá uma palavra, o Senhor me dá uma orientação, eu escrevo ali, o Senhor me dá uma promessa, eu escrevo ali algo que eu tenho que pedir para Deus, uma intenção em favor do meu marido, eu escrevo ali. Outra divisória, eu vou pros filhos, né? Tudo que eu rezo pelos filhos, o que os filhos estão enfrentando agora, o que eu tenho que agir com um, o que eu tenho que agir com o outro, pedido em favor de um, pedido em favor do outro. As promessas de Deus para os meus filhos. Quando Deus me dá uma orientação clara, eu escrevo ali. Noutra divisória, eu coloco vocês, né? Campanha para as mulheres, as palavras, as promessas, as orientações, aquilo que eu sinto, que Deus me falou, vou anotando ali. Então, para mim ficou mais fácil assim, porque antes eu tinha um caderno de cada jeito, né? E eu tava para fazer, já fazia anos que eu ficava, tem que comprar um fichário, mas a sanguínea esquece. Dessa vez, me organizei desta maneira, tá bem mais fácil e aí não deixa passar, né? E aí tá tudo ali. Porque cada vez que eu vou rezar pelos meus filhos, que eu sinto alguma coisa na minha oração, olha, lembro de uma coisa, tem um sentimento, eu vou lá e escrevo ali para eu não esquecer, para eu voltar naquilo ali depois, para eu rezar por aquilo ali mais, para eu olhar as promessas de Deus, né? A gente precisa ser uma sentinela atenta e às vezes bem sistemática e disciplinada, ordenada para algumas coisas. Principalmente se a gente é, né, um pouco mais indisciplinada e desorganizada, né? No tempo que a gente vive hoje, como eu falei, tá todo mundo um pouco mais ansioso, um pouco mais desatento, um pouco mais confuso, né? Pela quantidade de informação que a gente recebe o dia todo. A quantidade de estímulos é muito grande e a gente fica mais agitado e distraído. Então, assim, é importante que a gente anote as coisas que Deus nos fala. Ai, Jéssica, mas eu não tenho hábito. Então, tenha. Mas é que eu não sou assim. Então, seja disciplinado em escrever, porque tem um monte de gente. Nossa, eu dou esse conselho já faz anos, né? Escreve, anota. A gente vê na palavra de Deus que toda vez que Deus queria gravar alguma coisa, ele manda gravar numa pedra, ou ele ergue um altar, um sinal, alguma coisa para sinalizar, para lembrar, para fazer memória daquilo, né? E porque depois de um tempo a gente esquece. Anos depois a gente vai esquecer. Então vamos voltar sempre, né, naquilo ali. A gente pode ver, tem coisas que eu pedi há 5, 6, 7, 8, 10, 15 anos atrás, tá tudo anotado. Eu já vejo a graça de Deus, eu consigo enxergar todo o caminho que Deus trouxe, né? Ok? Vamos para Esther. Hoje eu tô cheia das dicas, dos recados pra gente tá mais atenta, gurias. Olha só. A gente vê ali, né, ontem eu falei sobre a postura de Esther, né? E a gente vai enxergar hoje, né, em Esther 3 e 4, tá? A gente vai conhecer novos personagens, né, que vão dar o tom a tudo que vai acontecer, né? As coisas começam a se desenrolar e começam a mostrar pra gente, a nos revelar por que Esther, qual era o propósito que Deus tinha pra Esther casar com esse rei, né? Porque a nossa vida, ela tem propósito, né? Existia um propósito divino, né? Existia um desejo de Deus, né? Não é que a nossa vida tem um destino próprio determinado. Deus tem propósitos. Deus tem propósitos. Deus tem planos para nós. E a gente pode ou não segui-los, né? Deus tinha um propósito para Esther. Deus tinha um lugar para Esther. Tinha um porquê de Esther estar casada com o homem que ela estava casada. Tinha um motivo. Deus colocou ela lá. Às vezes a gente questiona, né? Por que eu sou casada com esse homem que eu sou casada? Ora, primeiro porque você escolheu, né, bonita? E porque há propósitos de salvação nos nossos matrimônios. Sempre vai ter propósito de salvação no nosso matrimônio, na nossa família. Deus olha para o nosso casamento, Deus olha para nós, mulheres, e nos enche de dons.
para que a gente possa cumprir os propósitos de Deus na nossa família, no nosso casamento, né? Aí a gente vai ver aqui o que vai acontecer. A gente lembra que Mardoqueu é esse primo de Esther, né, que criou ela, né? Esse parente dela que criou ela. E aí, Mardoqueu tá sempre lá na porta do palácio, tá? E tem um cara chamado Amã, né, que é amigo lá do rei, e que o rei o honrou, trouxe para perto dele, deu cargo para ele, ele tem cargo na casa real, né? Ele tá próximo do rei, e o rei honra ele. E aí o que acontece, gente? Todo mundo por onde Amã passa se curva diante de Amã, porque o rei o elevou. Só que quando Amã passa na frente de Mardoqueu, esse parente de Esther, Mardoqueu não se curva para ele, porque Mardoqueu é judeu. Ele diz: eu não vou me curvar diante de um homem. E Amã fica furioso, muito irritado com aquilo. Aquilo começa a consumir ele. Ele é tão vaidoso, tão orgulhoso, tão soberbo, ele quer que todos se curvem diante dele. E a postura de Mardoqueu, de não se curvar diante dele, faz ele ficar tão furioso que ele pensa: como que eu vou me vingar? O que eu vou fazer para exterminar com este homem? Só que por Mardoqueu dizer que ele era judeu e que por isso não se curvaria, ele fica com raiva não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu que mora naquela cidade, que mora naquele reino, em todas as cidades daquele reino. E aí o que acontece, gente? Amã vai diante do rei, versículo 8, Esther 3:8. Então Amã disse ao rei Assuero: há em todas as províncias do teu reino uma nação de suas leis são diferentes das dos demais povos e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Se ao rei lhe parece bem, dê-se ordem de fazê-los perecer, e eu pesarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos funcionários para que recolham ao tesouro real. Tirando o anel de seu dedo, o rei o entregou a Amã, o opressor dos judeus. Eu te entrego, disse-lhe, esse dinheiro e ao mesmo tempo esse povo, faze dele o que quiseres. Olha o que ele pede: olha aqui, rei, tem aqui no teu povo, tem aqui no teu reino esse povo aí, esses judeus, a fé deles é diferente, os costumes deles são diferentes, as leis deles são diferentes. E não convém, paz, não convém que eles vivam de um jeito diferente daquilo que tu, que é rei, manda. Então é o seguinte, me dá autoridade, eu vou exterminar com essa gente do teu rei. Ele usa de palavras, ele fala com o rei Assuero de uma maneira que o rei ache que é bom. Mas vocês lembram que Esther não falou? Ela não falou a origem dela israelita, lembra disso? Ela nunca disse. O rei não sabe ainda, né? Isso aqui ainda não faz parte para o rei. Quando Amã chega e diz: me dá esse povo que eu vou exterminar, o rei tira o anel e dá para Amã em sinal de autoridade. Diz: ó, eu te dou autoridade para te fazer o que quiser com essa gente, pode mandar matar. E aí, no versículo 12, tem o edito real, né, contra os judeus. Então sai essa notícia para todo o reino, né? Os arautos lá do rei vão em todas as cidades e começam a publicar, dizendo que em tal dia de determinado mês, todo mundo pode matar judeu. Os judeus serão exterminados. Pode matar, tá? Ainda até pode matar. O rei mandou matar. E aí, gente, vocês imaginam o terror que foi pro povo de Deus receber essa notícia, que eles tinham um dia para morrer. Eles estão lá vivendo, estão vivendo em paz, estão trabalhando, estão plantando, têm seus rebanhos, têm a sua vida. E de repente eles têm um dia para morrer, todos eles. Eu vou morrer, meu marido vai morrer, meus filhos vão morrer, minha mãe, meu pai. Você tem noção do terror que era isso? Você saber que vai morrer de forma violenta, de forma terrível? E a cidade toda entra em desespero. Em todas as províncias e cidades do reino, o povo judeu entra em desespero, porque sabe que vai ser exterminado. Mardoqueu, parente de Esther, em desespero, em luto,
coloca, se veste de saco, né? Aquela veste que demonstra tristeza, né? E vai para a porta lá do palácio. E aí tem uma regra, uma lei que não pode ir para a porta do palácio vestido daquela maneira. Mas ele se nega, ele senta lá e ele chora. A cidade toda está em desespero. Aí as servas de Esther chegam para ele e dizem: olha, o teu parente aquele está sentado lá na porta todo mal vestido, não pode. Ela pensa, manda roupa para ele botar. E ele diz: não, não vou. Aí ela pega e pede para o eunuco: vai lá falar com ele, pergunta para ele por que ele está assim. E aí Mardoqueu, você tá conseguindo acompanhar a história? Mardoqueu pega uma cópia do edito real e manda entregar para Esther. E diz: Esther, intercede por nós, junto ao rei. A gente precisa que tu faça alguma coisa. Esther 4:8. Mardoqueu lhe entregou também uma cópia do edito publicado em Susa para exterminá-los. Devia mostrá-la a Esther para que ficasse informada de tudo e movê-la a ir ter com o rei para implorar a sua graça e interceder em favor dele junto ao povo. Olha o propósito de Deus. Olha o propósito de Deus naquele casamento. Aí, o que aconteceu? Esther recebe a notícia, né? E ela manda de volta a seguinte resposta, né? Os servos chegam, contam para ela tudo, ela vê aquilo, né? Fica extremamente tocada, mas ela manda de volta a resposta para Mardoqueu, dizendo assim: todos os servos do rei e todo o povo de suas províncias sabem que, para quem quer que seja homem ou mulher que penetrar sem ser chamado na câmara interior do palácio, há uma lei condenando-o à morte. Exceção feita somente àquele para a qual o rei estender o seu cetro de ouro, conservando-lhe a vida. Eis que já são 30 dias que não sou chamado à presença do rei. Ela diz assim: Mardoqueu, eu entendo a situação, mas é que assim, ó, se eu for lá, tem uma lei que diz que eu morro. Como é que eu vou chegar na presença do rei? Como é que eu vou fazer isso? E aí ela diz: olha, o rei não me chama já faz 30 dias. Se eu for lá, eu posso morrer. E aí olha o que Mardoqueu responde para Esther. Presta atenção. As palavras de Esther foram referidas a Mardoqueu, que lhe mandou responder: não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para essas circunstâncias que chegastes na realeza? Esther mandou responder a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim sem comer nem beber durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, apesar da lei, irei ter com o rei. Se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu sai dali e vai fazer o que Esther pediu para ele. Gurias, o que a gente vê aqui, né? Que as circunstâncias são as mais terríveis, né? E Esther se sentiu no primeiro impacto da notícia de mãos atadas, né? E ela tem medo de se arriscar. Ela tem medo. O primeiro impulso de Esther é dizer: mas eu vou morrer? Se eu fizer isso, pode ser que eu morra, né? O primeiro impulso de Esther é meio que tirar o corpo fora, né? Como que eu vou fazer isso? Vamos pensar assim, gurias. Ela já estava lá naquele castelo de boas, né? Ela estava vivendo lá no palácio, estava vivendo a vida dela, né? Não lhe faltava nada. Todo mundo que estava lá gostava dela, diz a palavra. Ela estava numa fase boa ali. E se levanta essa perseguição terrível. E num primeiro momento ela pensa: não vou me arriscar. Não vou me expor. Não vou expor aqui. Será que eu faço isso? Mas daí pode ser que eu morra, né? No primeiro momento ela quer tirar o corpo fora. E a gente é muito assim, né? Diante às vezes das batalhas espirituais, das lutas espirituais que precisam ser lutadas, de posturas, de decisões que nós precisamos tomar dentro da nossa casa, do nosso casamento, às vezes até em relação aos filhos, a gente quer se fazer de cega, surda, muda. A gente quer tirar o corpo fora.
Às vezes se levantam circunstâncias e situações que a gente tende a não querer se posicionar, a não querer agir. Mas o nosso chamado não é para tirar o corpo fora, mas é para exercer o chamado que Deus nos fez naquela família. Se essa é a família que eu estou e essa é a circunstância que nós estamos vivendo, eu preciso me arriscar aqui. Eu preciso me entregar por inteiro aqui. No amor, no serviço, na oração e no jejum. Eu tenho que dar tudo de mim. Eu não tenho que me poupar. A gente não foi chamada para se poupar, para ficar economizando amor, economizando serviço, economizando entrega, economizando oração, economizando jejum. A nossa vida, ela tem que ser inteira doada para os nossos. Inteira. Hoje, tudo que eu tava falando, tudo que eu já falei essa semana, de todos os movimentos que dizem pra gente, te ama primeiro. Tu precisa te amar. Tu precisa te amar primeiro para depois amar os outros. Tu precisa fazer as coisas que te fazem feliz. Eu tenho certeza que não fazia feliz Esther se arriscar. E que se ela se amasse primeiro, todo o povo dela ia perecer. E ela não ia cumprir o papel e o desígnio para qual ela foi chamada. A gente tem que parar com essa baboseira, com essa bobajada de se amar primeiro. Aí não foi chamada para se amar primeiro. A gente foi chamada para se doar e amar tudo com o nosso comportamento, com a nossa oração. É amar o outro, é amar o marido, é amar os filhos. É dar sentido para a nossa vida. Adianta se amar sendo egoísta? Adianta alguma coisa? A gente é digna de um amor sendo uma egoísta, sendo uma orgulhosa, uma soberba que só pensa em si, vaidosa. Gente, não é... Travou. Parar com isso. Ai, a gente só consegue amar os outros se a gente se ama primeiro. Não, meu amor, você só vai conseguir se amar se você for alguém que vale a pena ser amada. Se você serve para alguma coisa. Se você serve com amor, fazendo o que você faz. Eu digo na realidade que você está. Trabalhando, limpando, amando no sorriso, se arrumando, entregando para o outro o máximo que tu pode da tua melhor versão, santificando. É preciso que eu tenha coragem de entregar a minha vida pela minha família, pelos meus, por aqueles que Deus me chamou a ser responsável no meu território espiritual. Sei que eu tenho falado aqui muito, né, sobre casamento, sobre filhos, e que não é todo mundo aqui que é casado, ou todo mundo que tem filhos, né? Mas é isso que o Senhor me coloca no coração nos últimos dias, né? Se preciso morrer, morrerei. Se precisar morrer para mim mesma, morrerei. Gente, quando a gente dá amor, a gente recebe amor. Quando a gente entrega um amor desinteressado, às vezes a família da gente tá tão bagunçada, tem tantas coisas desordenadas, que leva um tempo até tudo ser colocado no lugar. Às vezes a gente educou tão mal os nossos filhos, tão mal, foram anos de uma desordem, de deseducação, que colocar as coisas em ordem leva tempo. Mas a gente tem que cumprir o nosso papel, de entregar a vida. Não fugir do quarto de oração, não fugir do teu papel de sentinela. Sabe que eu percebo que às vezes a gente vê que tem uma coisa errada. E às vezes a gente como mãe faz isso, né? Em pequenas coisas, né? Só que aquele que tende a fazer nas pequenas coisas vai fazer nas grandes, diz o Senhor. Quem é fiel nas pequenas vai ser fiel nas grandes. Quem é infiel nas pequenas vai ser infiel nas grandes. Então às vezes a gente deixa passar coisas, né? A gente deixa passar. Você sabe que é errado, de repente, aquele programa lá. Você sabe que é errado deixar teu filho tanto tempo no YouTube. Você sabe que é errado que ele assista YouTube sozinho. Ai, mas você tem tanta coisa pra fazer. Ai, você tá tão cansada hoje. Não vai dar nada. Entendeu? Deixa. Às vezes a gente... Isso é uma coisa pequena que pode se tornar grande. Às vezes a gente vai abrindo mão das coisas certas, da educação certa, do posicionamento correto,
do posicionamento com a gente mesma, aquilo que eu tenho falado tanto de conversão. A gente vai abrindo mão do que é certo, fazendo pequenas coisinhas erradas, se poupando, sabe? A gente vai se poupando, a gente não se expõe. Não quer converter de verdade, faz só um pouquinho, faz só um pedacinho. Quer que Deus faça tudo. Gurias, a gente precisa se expor. A gente precisa se cansar mesmo, se doar. Se eu precisar estudar, eu vou estudar. Se eu precisar jejuar, fazer campanha de oração, é o que eu vou fazer. Eu não vou me poupar. Por quê? Porque foi para isso que eu fui chamada. Eu fui chamada para isso. Qual é o seu chamado? Qual é a circunstância que você está? A circunstância pegou Esther completamente de surpresa. Ela não fazia ideia de como agir naquilo ali, mas era a circunstância dela. E ali, na circunstância dela, ela decidiu lutar, expor a própria vida. Eu sei que tem situações, né, que a gente precisa ter muita sabedoria de como lidar, né, no casamento, numa separação, e que às vezes a gente já não tem nem convivência muito. O Senhor coloca isso no meu coração, né, de mulheres que não estão nem convivendo com o marido, né. Aí você vai se expor no quarto de oração, na luta espiritual, vai jejuar, vai rezar, vai se arrumar, vai ter contentamento no coração por estar no teu lugar de oração, entregar o nosso melhor no nosso trabalho, se expor, gurias, sem se poupar, amar, rezar de verdade, é estar no lugar que a gente tem que estar, fazendo o que a gente tem que fazer. Talvez você esteja perdida, você já não sabe mais nem que lugar que você está, o que você tem que fazer, qual é o meu nome, qual é o meu sobrenome. Começa a reordenar a vida, começa com coisas simples, da própria rotina, nos próprios horários, naquilo que você já sabe que é certo, que é errado, que precisa mudar. Às vezes a gente vai levando para frente, vou falar uma coisa bem básica, né? Mas às vezes a gente vai levando para frente, por exemplo, né, na alimentação familiar, vários hábitos que a gente tem que mudar, que a gente sabe que tem que mudar e a gente fica sempre protelando, jogando para depois, deixando para depois, permitindo ali, às vezes, uma má alimentação, uma negligência grande na alimentação da família, e que isso passa pela tua mão, é tu que está decidindo, é tu que cuida disso. É tu que pode vetar algumas coisas e você vai deixando passar, vai deixando para amanhã, Não faz o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Sabe, a nossa vida toda, ela tem pequenas coisas, geralmente pequenas falhas, pequenas omissões nossas, elas vão se somando e às vezes elas vão ter grandes consequências lá no futuro. É só você olhar para a sua criação. Talvez você veja coisas assim na sua vida. Coisas que lá na sua família de origem foram omissões na sua educação, foram coisas que você foi vivendo que hoje ainda tem consequência no seu comportamento, né? E eu como mãe agora, como responsável pela minha casa, pela minha família, de que maneira eu estou cumprindo o meu papel? Eu estou tirando o corpo fora, eu estou me poupando para não ficar tão cansada, porque eu tenho o meu direito de ter o meu tempo, porque eu tenho isso, porque eu sou coitada. Gente, cada um vai ter seu descanso, seu tempo. Tem fase da nossa vida que é pauleira mesmo, que é se desdobrar em 20 mil para dar conta de tudo que a gente tem para fazer. Essa é a realidade, a circunstância. Então, nessa realidade, nessa circunstância, eu vou pedir a graça de Deus, eu vou reordenar minha vida, minhas prioridades, vou olhar para minha família. Se eu não consigo fazer isso sozinha, de repente vou buscar ajuda, vou aprender como me organizar melhor, para que eu faça aquilo que precisa ser feito, da forma certa, sem me poupar, sem tirar o corpo fora, tanto espiritualmente quanto nas coisas mais práticas da nossa vida. A gente não é o tipo de mulher que foi chamada a tirar o corpo fora. A gente não é a rainha Esther que tem o povo para salvar. Nosso chamado não é desse tamanho. Não é desse tamanho. Nosso chamado são nas coisas mais cotidianas e pequenas do nosso lar. Mas se a gente escolheu ser Esther,
a gente vai cumprir com o nosso papel. Vamos pensar assim, Vasti não cumpria com o papel dela. Aquilo que lhe foi pedido, solicitado, não foi cumprido. Ela pensou nela mesma, ela se poupou. E a consequência foi a perda da coroa, a perda da unção, a perda do chamado, a perda do lugar que ela tinha que estar. Às vezes a gente vai perdendo a nossa autoridade, a unção, a autoridade espiritual, a autoridade perante os filhos, o respeito dos filhos, o respeito às vezes até do marido. Por quê? Porque a gente não está cumprindo o nosso papel. Que a gente esqueceu o tipo de mulher que a gente tem que ser. Aí você vai me dizer, Jéssica, tu tá dizendo que a culpa é minha? Algumas coisas sim, algumas coisas a culpa é nossa. Dentro de relacionamento, tem dos dois. Mas geralmente com os filhos, gente, a maior parte da educação quem dá é a gente. O marido vem para dar o tom, para confirmar, né? Às vezes um pouquinho para bagunçar, dependendo do marido. Mas a gente dá o tom, é a gente que tá ali na lida direta com a criança. Aí tem um monte de mulher hoje que quer jogar a responsabilidade pro marido, dizendo assim, olha, eu me esforço para não entrar nas coisas polêmicas, mas quando vejo, gente, eu já entrei no negócio, eu já tô falando de novo disso. É preciso que a gente perceba o tipo de conselho. Lembra que ontem eu falei de conselho? O conselho que a gente escuta. Vou falar isso e vou encerrar, tá? Tem um monte de mulher que não quer se entregar, tá? Que quer se poupar para que o marido tenha tanto comprometimento quanto ela, meio a meio em cada pequena coisa que é feita dentro de casa na educação dos filhos. Olha só, você quer viver assim na sua casa? Tudo bem, ok, mas deixa eu só te falar uma coisa. Os filhos, essa educação direta, a responsabilidade direta com os filhos sempre recai sobre a mãe. E Deus nos fez para isso. Ponto. Até a internet travou. Deus nos fez para isso. Nos deu habilidades humanas, afetivas, emocionais, espirituais, para que esse seja o nosso papel. O homem, ele tem um papel diferente da mulher na educação e na criação dos filhos. E agora querem te dizer, tá? Que o seu marido tem que fazer o que você faz. Se o seu marido fizer o que você faz, vai faltar fazer a parte dele. E aí a criança vai ser criada assim, o referencial masculino correto. Hoje já tá tudo tão bagunçado, pelo amor de Deus, gurias, que aquilo que é a nossa parte a gente tem que tentar fazer direito. É responsabilidade nossa, sim. É nossa. Ai, Jéssica, mas eu trabalho o dia inteiro, ele também, eu chego em casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que cobrar dos filhos, porque ele não cobra. Aí eu tenho que dizer para as crianças, ensinar as crianças isso, porque ele não faz. Isso aí, isso mesmo. Vai ter coisas que ele vai fazer. Mas essa parte da educação, do cuidado, da orientação dos filhos é nossa, é feminina. E tem um monte de mulher querendo se poupar, achando que é injusto com ela, que a maternidade é muito pesada. Eu amo meu filho, mas odeio a maternidade. Mentira, egoísta, quer se poupar. Isso é fala de mulher egoísta que não entendeu o que é ser mãe. Ser mãe é não se poupar. É ter a responsabilidade de não se poupar. Isso é ser mãe. É passar a noite em claro, sem ficar reclamando. É passar a noite em claro, às vezes meses, às vezes anos sem dormir direito enquanto os filhos são pequenos. Anos sem dormir direito. Sem ficar reclamando. Porque a maternidade é complicada e difícil. Deixa de ser egoísta, larga a mão de ser besta. Ser mãe é não se poupar. É educar, é fazer. Ai, mas o meu marido deseduca. Então, com todo amor, minha linda, conversa com o teu marido. Amanhã não, segunda-feira a gente vai saber como que a gente conduz o coração do marido para uma revelação. Como que a gente convence o marido do que é certo. Mas para convencer o marido do que é certo, a gente tem que estar fazendo o que é certo. A gente tem que estar convencida de quem a gente é e de quem a gente nasceu para ser. Não adianta a gente querer convencer o marido, conduzir o marido, quando a gente está perdida, gurias. Quando a gente se poupa. O nosso papel é o nosso papel. Ser mãe é isso. Eu vejo um monte de mulher hoje reclamar da amamentação.
Os meus 2 filhos, as 2 amamentações foram tenebrosas, horrorosas, terríveis. Doeu pra um caramba, sangrava, se foi um horror, se é pedaço do peito. Eu chorava, fazia um paninho assim, né, botava a rena no dente e a lágrima corria para os primeiros 7 dias de amamentação. Mas gente, tá bom, beleza, é isso, passou. A Alice mamou até 9 meses, o Isaac foi até quase 2 anos mamando, beleza. Agora você vê as mulheres falando o quê? Ai, porque é muito difícil. É difícil mesmo. Agora você vai ficar, porque ninguém me fala, porque ninguém falou, porque romantizam a amamentação. Ai, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que parar de reproduzir estes discursos. Parar de ficar falando essas coisas. Pô, ninguém romantiza nada. É difícil mesmo, mas é maravilhoso quando a gente não se poupa. Agora, se você é uma egoísta, que não sabe o que é ser mãe, vai ser muito doloroso pra ti, porque tu tá te poupando. E aí, quem se poupa sofre mesmo. Aí é vítima mesmo. Ela não tem paciência, gurizão, eu não dou conta. Não dou conta. Nós não, mulher cristã, pelo amor de Deus, para de reproduzir esse tipo de discurso. Para de se poupar. Para de dizer que ser mãe é difícil, ser mãe é isso, ser mãe é aquilo, porque ninguém ajuda, porque não tem empatia com a outra mãe. Para com esses discursos besta. É difícil, é difícil. É mesmo. A vida é difícil. Ninguém te contou ainda que a vida é difícil? Pois a vida é difícil. É por isso que a gente tem o Espírito Santo. É por isso que a gente tem que rezar. É por isso que Deus nos deu os 10 mandamentos para ter ali uma linha de por onde andar, para ser um pouquinho menos difícil. E a gente ainda faz tudo errado e bota a culpa em ser mulher. E bota a culpa na sociedade, porque o papel social da mulher tem que ser mudado. Olha aí, olha, isso aí, isso tudo é motivo de neurose e sofrimento. Sofrimento psíquico, sofrimento emocional, família tudo virada. Ah não, a gente não pode se poupar. Qual é a minha circunstância familiar? Na circunstância familiar que eu estou, no casamento que eu estou, há um propósito. E eu não vou me poupar. Eu vou entregar tudo. Se for preciso morrer, morrerei. Rindo. De batom de preferência. De cabelo pintadinho, arrumadinho. Uma roupinha legal. Não de pijama. Gurias. Parece pequeno, mas não é. É justamente nestas questões cotidianas que está o segredo de tudo. É em não se poupar. Em expor a nossa vida por inteiro para nossa família. É expor tudo no quarto de oração, no jejum, nos sacramentos, mas também nesses posicionamentos. Naquilo que Deus nos chamou para ser. Chega de se poupar. Chega de se economizar. Chega de se colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar está Deus e depois a nossa missão. Aquela missão de amor para nossa família. Pro casamento que Deus nos deu, dá tudo pelo nosso marido. É por isso que a gente faz sexo sem ter vontade. Aí tá, eu juro que agora é a última coisa, porque já é 8h06. É a última coisa que eu vou falar. Última coisa que eu falo hoje, nós vamos encerrar. Aí agora, eu não sei em que mundo que essas mulheres vivem, sinceramente. Elas devem ser de outro planeta, de outra realidade paralela, do multiverso. Fazer sexo sem vontade é abuso sexual. Ai, Deus. Sério. Sério, amiga. Sério. Eu tenho pena de uns maridos desses que são casados com umas mulheres. Eu tenho pena. Eu tenho pena de uns maridos desses. Porque, olha, sinceramente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se a gente fizesse sexo só quando quer. Vamos começar assim. Se a gente fizesse sexo com o nosso marido quando ele quer, a gente fazia todo dia. Alguns, né? Algumas vezes ao dia. Também não dá, né? Também já é demais. Se fosse pela mulher, assim, tem mulher que não tá cheia de hormônio sintético, um monte de bobagem, que ela vai ter vontade umas vezes ali por mês, quem sabe no período fértil. Mas daí também não vai fazer, né? A maioria já nem tem mais esse desejo porque toma um monte de hormônio. Aí, o dia a dia, as pressões, as coisas todas, os pequenos conflitos, aí a gente vai
pensando que a gente tem razão, que o marido tá errado, que as coisas não sei o quê, que a gente tá cansado, que a gente tá com dor de cabeça, que a gente tá inchado, que a gente tá gordo, que a gente não sei o quê. E aí a gente não tem vontade de fazer sexo. Mas daí também não dá, né, gurias? Também não dá. Não dá pra ser todo dia, mas também não dá pra ser uma vez no ano, duas, uma vez no mês, não dá. A gente tem que chegar no meio termo. Porque quando a gente casou, se ninguém te contou isso, eu vou te contar. Olha que coisa fantástica que é o casamento. Olha o que Deus fala pra nós. Tá na Bíblia, né? Olha o que diz. Que quando a gente casa, o corpo do esposo não é mais do esposo. O corpo do esposo pertence à esposa. E o corpo da esposa não pertence mais à esposa. Pertence ao esposo. Se você não é cristã, você pode viver a porcaria que você quiser. Né? Vive. Se eu fosse o tipo de mulher que fala palavrão, eu ia falar um palavrão agora. Viva a porcaria de vida que você quiser, a sexualidade que você quiser. Você não é cristão? Agora, se você é cristã católica, seu corpo não é seu, bonita. É do seu marido. O corpo do marido não é dele, é seu. Não dá pra se negar um pro outro. A palavra de Deus que diz que se nega um pro outro, o capeta entra no meio. Tá na Bíblia. Traga essa palavra outro dia, porque agora eu já tô muito atrasada. Entendeu? Aí a gente quer se poupar e depois bota a culpa em Deus que o casamento foi pro buraco. Ô, meu amor. Ô, minha linda. Tem que comparecer. A real é essa, a verdade é essa. Eu ando muito dando as real ultimamente. Hoje eu tô muito empolgada. Sextou, né? Mas, gurias, essa é a verdade. Essa é a verdade. Não dá pra se poupar nessas coisas. Se a gente se poupa nessas coisas todas que parecem tão pequenas, mas que são tão grandes, as consequências virão. E aí, tudo que eu tô falando todos esses dias, vão te dizer que a culpa é da sociedade patriarcal. Que você não tem culpa nenhuma. Você é uma coitadinha. Não faz sexo quando você não tem vontade, não. É abuso sexual. Seu marido é um criminoso se ele quer fazer sexo com você quando você não quer. Se o marido é um criminoso. Gente, eu acho que existe um multiverso. Sabe aquele negócio da Marvel que tem um universo paralelo? Essas mulheres devem ter vindo do multiverso da Marvel. Jesus Cristo. Não tem como o casamento dar certo se a gente se poupa em coisa que é básica do relacionamento. É básica. Mas, né? Cada um sabe aí qual é a consequência que quer colher. Eu quero que meu marido seja feliz. Você quer que seu marido seja feliz? Eu quero que meu marido seja feliz. Eu quero muito que meu marido seja feliz. Eu quero me doar para que o meu marido seja feliz. Para que os meus filhos sejam felizes. Porque a felicidade da minha família é a minha felicidade. E se tá tudo desordenado, gurias, se a nossa felicidade vem antes da felicidade do nosso marido, da felicidade dos nossos filhos, é a gente que tá desordenado e a gente vai buscar em Deus arrancar de dentro da gente esse monte de... Olha, se eu falar as palavras, vamos falar a palavra, esse monte de porcaria, de ideologia, de movimento, de palhaçada, que diz que a gente tem que estar em primeiro lugar. Não tem que estar em primeiro lugar. A gente se doa. A Lidy disse, meu marido ama tuas lives. Eu esqueci de dizer pra vocês uma coisa no primeiro dia da campanha, né? Que a gente tinha que proibir, né, os maridos de ver live, mas o meu também entra aqui, né? Vocês acham que eu não me comprometo? Meu marido de vez em quando entra aqui. Meu marido entra e faz piadinha depois. Vocês não sabem que eu tenho que aguentar. Que aqui, ó, primeiro que tem que viver sou eu. É fácil? Não é pra ninguém, não é pra mim, né? Marido não podia ver live da Jéssica. Tem marido que vê a minha live e passa... Gosto, os maridos são meus fãs. Mas, gurias, porque essa é a verdade. Essa é a verdade, essa é a realidade mais básica da vida. A gente esqueceu as coisas mais básicas. A Lidiane ainda mostra, ó, mas é perigosa. Ele às vezes escuta e eu mostro. É isso aí. Olha, ó, meu marido dizendo que tá vendo, tá vendo? Tô comprometida. Aí ele solta as piadinhas. É Vasti? Como é que é o nome daquela? É Vasti? É Esther? Ele fica só me tirando, gurias. Mas é isso. Isso. É a nossa vida. São as nossas escolhas. A gente vai escolher ser Vasti ou Esther cada dia da nossa vida. Cada um dos dias da nossa vida. Quem que a gente vai escolher ser? Eu não quero chegar diante de Deus e Deus me perguntar, Jéssica, cadê teu marido e teus filhos? E eu vou dizer assim, Senhor,
Pois é, eu me amei primeiro. Porque me ensinaram, Senhor, que para amar eu tinha que me amar primeiro. Aí Deus vai dizer, bonita, inferninho pra ti. Eu te confiei teu marido, te confiei teus filhos, tu tá fazendo o quê? Cadê eles? Cadê eles? Te amou primeiro? Primeiro pro inferno, Jéssica. Vocês estão achando que é brincadeira? Não é brincadeira não, gurias. Eu falo em tom de brincadeira. Eu trago um tom aqui do meu tom, mas isso tudo é muito sério e muito real. As nossas famílias estão sendo destruídas e nós estamos sentadas assistindo, nos amando primeiro e nos poupando. Isso não é ser Esther. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos por toda essa palavra e te pedimos a graça de não mais nos pouparmos, Senhor. Senhor, eu não quero me poupar. Eu não quero mais me poupar. Eu não quero mais ser vasta, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero amar primeiro, eu quero me doar, Senhor. Se for preciso morrer para as minhas vontades, eu morrerei. Se for preciso morrer para os meus prazeres, Senhor, eu morrerei. Eu morrerei, Senhor. Porque eu quero levar a minha família para o céu, Senhor. Eu quero cumprir o meu papel. Eu quero viver o que eu tenho que viver, o teu propósito na minha família. Eu te peço, Senhor, me capacita pelo teu Espírito Santo. Amém. Amém, minhas lindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gurias. Hoje eu me passei absurdamente do tempo, né? Mas eu nunca disse qual que ia ser o tempo das lives, então tá aí essa live. Se você tiver coragem, encaminhe para suas amigas. Não sei qual é a coragem que a gente vai ter de enviar uma live dessas, né, gurias? Segunda-feira espero vocês às 7 horas pra gente rezar juntas e dar continuidade a toda a revelação. A gente tá recém no capítulo 4, tudo que Deus tem pra nós, tá bom? Deus abençoe, um ótimo final de semana e até segunda. Eita, a live não quer nem desligar.